Continuando a questão da articulação sinovial, nós temos a medula óssea vermelha, a amarela que é o tecido hematopoético, a vermelha que vai ser o sangue propriamente dito. Temos a parte do periósteo, que é a única parte de sensibilidade do osso. Observe que é uma membrana fina e que em muitas partes ela não tem função, então ela não gera tanta dor, mas em outras é altamente dolorosa. Aí nós temos o osso esponjoso, que é a parte entrelaçada. Nós temos o osso compacto, que é a parte firme, que vai garantir que não haja um extravasamento de material sem necessidade. Vamos ter os ligamentos, que vão manter todos eles presos e atrelados às suas funções corretas. A membrana sinovial, a cavidade articular. A membrana sinovial e a cavidade articular armazenam o líquido sinovial, que é o líquido que vai manter a sua articulação hidratada e lubrificada. Também gera um certo resfriamento, porque é uma região que aquece muito devido a movimentos constantes. Temos a cartilagem articular, que é para uma espécie de amortecedor entre os ossos. Essa cartilagem ela serve como uma espécie de amortecedor entre os dois movimentos, que vai garantir que não haja uma lesão na articulação sem necessidade. E aí vem a cápsula articular, que envolve essa gororoba toda. Articulações precisas, como a da mão, tem muitas delas. E articulações brutas e firmes, como a articulação do joelho, tem uma alta resistência a estes impactos todos. No próximo vídeo, a gente continua a parte da articulação, falando dos elementos que fazem parte um a um. Bom, então continuando a questão da articulação. O envelhecimento ele vai contribuir para o desgaste da articulação. Conforme os anos vão se passando, há o desgaste. Principalmente se você for sedentário, se a articulação não tiver o costume de ser utilizada e de uma hora para outra ela para de ser usada ou é muito exigida. Esse desgaste acontece por excesso de uso e por não uso. É muito difícil você ter uma maneira correta de saber qual o desgaste e o tempo que vai acontecer. O que se pode dizer é que você tem que se manter ativo. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Excesso de musculação causa problemas. Excesso de caminhada também causa problemas. Natação em excesso, ciclismo em excesso, você tem que saber dosar. Então, os elementos que fazem parte das articulações, é muito bom lembrar deles, porque isso cai muito em concurso público e em prova. Eu mesmo já fiz várias provas e eu coloco essas questões sempre. E outros professores que eu conheço também fazem. Então, primeiro ponto que forma as articulações, a cartilagem articular. Segundo, os ligamentos. Terceiro, a cápsula articular. Quarto, a membrana sinovial. E o quinto, mas não menos importante, que são os meniscos, que são estrutura de articulação que fica no joelho, auxiliando a patela a não sair da posição. Esse auxílio é muito importante para não haver uma lesão maior. Jogadores de futebol costumam ter muitas lesões, principalmente no ligamento cruzado do joelho, ele passa por trás, na parte dorsal, que esse ligamento se rompe com muita facilidade. Ou os ligamentos estriados, que passam na lateral, que é quando você excede a capacidade do joelho de fazer a sua flexão e extensão. Lembre que o organismo trabalha sempre com a questão da flexão e extensão. Flexão quando ele recua, extensão quando ele se estende. Os músculos agônicos e antagônicos dão o movimento. Os músculos sinérgicos controlam esse movimento para não exceder. Só que às vezes a quantidade de movimentos é tão grande que o hipotálamo e o cerebelo aqui dentro não têm capacidade de direcionar isso de uma maneira efetiva. Ou seja, você forçou demais todo esse sistema. Agora a gente vai falar das principais articulações e movimentos, principalmente as articulações do crânio, que eu quero que vocês entendam e conheçam. Então nós temos uma articulação não móvel no crânio, aliás, todas que nós vamos falar são articulações não móveis,
que nós vamos falar os nomes delas agora. Então nós temos a sutura frontonasales, sutura coronalis, sutura frontomaxilares, sutura esfenofrontalis, sutura frontozigomática, sutura escamosa, sutura frontolacrimalis, sutura esfenoscasmosa, sutura lambidoidea, sutura parietomastoidea, alguns nomes são complicados mesmo, sutura esfenozigomática, sutura escamomastoidea, sutura occipitmastoidea, poros acústicos externos, sutura lacrimomaxilares, sutura temporozigomática, sutura nasomaxilares e a última, mas não menos importante, sutura zigomático-maxilares. Aí tu vai estar olhando para mim e dizendo assim: Augusto, que troço é esse? Pois é, são os nomes das suturas. Eu tenho que me preocupar com isso? É interessante que tu saiba, mas eu vou te ser sincero, nem eu mesmo sei o nome de todas elas, e eu já dou aula de anatomia há mais de 10 anos e já sou biólogo há muitos anos. Então tu tem que sempre ter uma fonte de referência, porque em determinado momento tu precisa trabalhar com isso. Lembra que a face de uma criança recém-nascida, da cabeça de uma criança recém-nascida, não é totalmente fixa, devido à passagem no canal de parto. Então agora, eu vou falar das lesões das articulações no próximo vídeo. E aí pessoal, notaram algo diferente? Pois é. Então continuando, a articulação do ombro. A articulação do ombro é uma articulação muito complexa, porque ela permite os movimentos de rotação do teu braço e movimentos de firmeza, de força. Você consegue, por exemplo, levar um celular, falar, esticar, bater devido a essa articulação. Tem uma resistência muito boa e ser precisa. Só que pode haver lesões, como luxações, por exemplo. As luxações, eu não sou acostumado com cabelo comprido. As luxações, elas podem acontecer de várias maneiras. Uma luxação anterior ou uma luxação posterior. Uma luxação anterior, o que é? É quando o seu ombro se desloca para frente e ele fica deslocado da cavidade, ele rompe a cápsula articular e ele fica deslocado para frente. Quando há uma luxação posterior, o seu ombro está deslocado para trás. Então pode haver vários tipos de luxações. Quando você cai, quando você se machuca. Hoje é muito fácil você tratar esse tipo de situação. As luxações precisam de pouca imobilização, só até a cartilagem e os ligamentos se recuperarem. Depois disso, ele permanece normal de novo. Algumas pessoas têm constantemente braços que saem do lugar, que se deslocam. É porque não houve o correto tratamento da luxação no período certo. E isso gerou muitos problemas para a pessoa. No próximo vídeo, a gente vai continuar e eu vou falar mais um pouquinho de articulações. Obrigado. Muito bem. Agora a gente precisa falar de uma parte importante, que nós temos a articulação acromioclavicular, que ela fica posicionada bem aqui nessa ponta. Baixe seu braço, localize o acrômio da clavícula, suba o dedo que você vai sentir uma reentrância. Essa articulação serve para um movimento extensor do braço, quando ele vai à frente ou quando ele vai atrás, não deixar haver lesão total. A articulação glenohumeral é justamente a articulação que vai ser feita aqui com o húmero. Então você pode esticar seu braço dando trancos, que ele não vai ter lesão. Todas essas articulações são preparadas para as situações que você vive no seu dia a dia. E são frutos da nossa evolução ao longo, durante toda a nossa evolução na Terra. A articulação do cotovelo, essa região aqui. A articulação humeral, rádio e ulna. Então, húmero, ulna. Humeral, ulnar. Essa articulação ela tem funções específicas e detalhadas, porque ela pode levar a sua mão a trabalhar com precisão. Não adianta nada você ter precisão nos movimentos da mão e não ter precisão em levar o braço.
Já pensou como seria para você, com um bisturi na mão, pronto a fazer um corte no paciente, não tendo precisão no braço? Não adianta nada você segurar o bisturi com maestria, mas não conseguir levar da maneira certa. Mesma coisa numa linha de sutura. Depois disso, nós vamos continuar no cotovelo no próximo vídeo. Pois é, continuando a articulação húmero-ulnar. O que vai fazer essa articulação é justamente a sua ulna. O rádio está em cima, ele serve de suporte para o seu braço, para o seu antebraço. A ulna é que vai fazer o movimento de articulação no húmero. O húmero encaixa e a ulna vai fazer a flexibilização dele. Esse movimento é feito. Essa cápsula articular é altamente sensível. Tanto que quando você tem alguma coisa pontuda, que você bate com o braço, com o cotovelo, você recebe um choque. Esse choque está dizendo assim: não excede essa pancada, esse é o teu limite. Se tu forçar mais, tu vai ocasionar uma lesão na cápsula articular. Os ligamentos dessa parte são muito sensíveis. Tudo bem que nós caímos várias vezes de bicicleta quando fomos crianças, quantas vezes nós tivemos escoriações nos cotovelos, nas mãos, a pele glabra protege a mão, o cotovelo não tem pele glabra, o cotovelo é muito sensível. Essa região do seu braço é tão sensível quanto a pele de uma região íntima. Se você é mulher, toque nessa parte do seu braço, você vai ver que a sensibilidade é muito parecida com o mesmo tecido que você tem no seio da mama. Se você é homem, quando tiver oportunidade, você vai notar que é o mesmo tecido. A sensibilidade é a mesma. Então tem que ter muito cuidado nessa região, tanto homens quanto mulheres. Por isso que ela fica pro lado de dentro do nosso braço. Entenderam? Para completar essa parte, a gente vai falar em seguida das articulações do punho e da mão. Então, pessoal, a articulação do punho e da mão são articulações delicadas, sensíveis. Nós já vimos várias vezes isso. Os senhores aprenderam o nome dos ossos do punho e eu espero que saibam. Então, basicamente, a articulação da mão permite a movimentação dos dedos. As articulações do punho e da mão são rádio ulna distal, radiocárpica, carpo-metacarpiana, metacarpofalangiana e interfalângicas. Sim, nomes complicados, nomes difíceis, eu sei, mas você tem que entender que essas articulações são específicas. Enquanto os seus 4 dedos da mão têm 3 movimentos diferentes, o polegar só tem 2. Porém, ele compensa esses 2 movimentos com mais força do que os outros 4 dedos juntos. A tua mão consegue fazer movimentos variados devido aos 8 ossos que tu tem aqui no carpo. Então aí, entre esses ossos, a gente pode citar escafoide, semilunar, piramidal. São os que me vêm na cabeça nesse exato momento que são mais relevantes, porque os outros, eles vão contribuir para esse movimento. Nesse ponto a gente fala também, aproveita o embalo, de falar de uma articulação que é muito móvel, que é muito precisa, para uma articulação que é menos móvel e menos precisa, que é a articulação do quadril. A articulação do quadril ela tem função de só se movimentar em casos de necessidade extrema, tanto que você não consegue movimentar o seu quadril sem necessidade. As mulheres têm uma facilidade muito maior que nós homens devido à sínfise púbica delas, que é uma parte que é apenas uma cartilagem que se movimenta e ajuda no trabalho de parto. Do homem é uma peça soldada única entre si. E essa peça garante rigidez na nossa cintura pélvica. Lembrando que o equilíbrio é formado pelo labirinto auditivo, cintura escapular e cintura pélvica. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco.